dia a todo mundo. Hoje a gente vai falar de um mané. Mané é uma expressão bem brasileira e que ele meio que deteriora o ser, né? Mas esse mané é um mané diferente. Nós vamos falar de Manuel Francisco dos Santos, conhecido no mundo do futebol como Mané Garrincha. Esse foi gênio. Nasceu no dia 28 de outubro de 1933. O Mané Garrincha nasceu na cidade de Pau Grande, município de Magé. É uma cidade pequena. Ele tem uma vida muito humilde e só começou a jogar futebol profissionalmente aos 20 anos de idade. Bem, a história do Mané Garrincha, ela é esmiuçada, tem muito folclore no meio disso aí, mas as verdades, elas deveriam ser ditas, deveriam ser postas, deveriam ser expostas, como por exemplo, o esquecimento dos clubes de futebol, da família do Garrincha, todos os filhos que ele teve, as desilusões que ele teve e a morte do Garrincha, que aconteceu tragicamente e muito cedo. No dia 20 de janeiro de 1983, Mané definhou realmente e perdeu a briga pelo álcool. E ele teve cirrose hepática e veio a falecer. A história do Mané Garrincha, Nelson Rodrigues certa vez fez crônicas maravilhosas sobre o Mané Garrincha. Uma dessas crônicas diz o seguinte: ela foi reescrita pelo Pedro Caran, que diz assim: e por tudo isso, as multidões, sem que ninguém pedisse e sem que ninguém lembrasse, as massas derrubaram os portões e ofereceram ao Mané Garrincha uma festa de amor, como não houvesse igual, nunca, assim na terra como no céu. Então, essas crônicas que descreveram tão bem o Garrincha, a humildade que ele tinha, a gente esperava que ele tivesse vivo até hoje, com 88 anos. E tivesse aí junto com o Zagallo, junto com todos os outros jogadores, como o Pelé, que acabou de fazer 81 anos, está vivíssimo. Mas, infelizmente, o Botafogo não deu ao Mané o que ele realmente merecia. Uma vida digna. Ele jogou 13 anos no Botafogo, apaixonado pelo Botafogo, pela vida dele no Botafogo. Ele jogou no segundo clube, que foi uma história muito conturbada, que ele foi pro Corinthians, mas em fim de carreira, problemas muito graves nos joelhos. E todo mundo sabe dessa história. E o Corinthians realmente usou o Mané Garrincha. O Botafogo usou o Mané Garrincha. E o Mané foi parar por um curto espaço de tempo no Flamengo. Esses três clubes, meu clube de coração, que é o Flamengo, eles usaram o Garrincha, toda a pomposidade de futebol que ele tinha, com tudo que ele jogava, com toda a ingenuidade do Garrincha. Eles usaram o Garrincha para ganhar muito dinheiro, para ter projeção. Inclusive hoje o Timão tem esse nome, o Corinthians, Esporte Clube Corinthians Paulista, tem esse nome devido à ida de grandes jogadores, como foi o Mané Garrincha. Foi para lá e aí começaram a dizer que é Timão, 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 e ficou o Timão. Mas o Garrincha sofreu muito, nunca teve o reconhecimento da pátria. A morte dele em 1983, a cidade encheu, a Avenida Brasil ficou cheia. Isso, todas as pessoas que moravam no Rio de Janeiro sabem disso, presenciaram isso, mas acabou aí. O Mané teve
aquelas desilusões amorosas, ilusões amorosas, muitos casamentos, e ele teve 14 filhos. Uma pessoa que foi muito penalizada com um dos casamentos com Mané Garrincha foi a Elza Soares. Uma pessoa que, assim, quando conheceu o Mané, ela já tinha uma carreira muito bem formada. Já ouvi pessoas falarem que a Elza Soares se aproveitou que o Garrincha tinha nome. Não é verdade, não é verdade. Ela já tinha nome. É uma pessoa que sofreu muito, foi obrigada a casar com 12 anos de idade, a Elza Soares. Aos 21 anos de idade, ela já tinha 5 filhos e perdeu 2 filhos, tragicamente. E teve mais um filho com o Mané. O filho que ela teve com o Garrincha, ele morreu num acidente de carro em 1986. Um acidente muito trágico. Isso todo mundo sabe, essa história é contada e recontada. Inclusive na biografia que a Elza Soares tem, 2 biografias, que ela tem, já li as 2, muito bem elaboradas, conta histórias verdadeiras. E eu tenho uma paixão muito grande pela história do Garrincha, pela história do futebol, pela história do Pelé, que é um rei realmente. Agora, nosso jogador de futebol, de brincadeira, de pernas, sabe, de jogo de tudo, esse era o Mané Garrincha. Eu admiro muito, e se eu pudesse, eu faria uma festa muito grande e convidaria todas as pessoas para visitar o túmulo do Garrincha e visitar a família.